A simplicidade e o significado espiritual do sal. O sal, tão presente em nossas vidas diárias, vai além de ser apenas um tempero culinário. Nas escrituras bíblicas, ele carrega um significado espiritual profundo, representando pureza, proteção e aliança. Desde os tempos antigos, o sal era utilizado em rituais sagrados e pactos. Jogar sal à entrada de uma casa, por exemplo, é visto por muitos como uma forma de expressar fé e buscar proteção espiritual. Em Juízes 9:45, o ato de semear sal sobre uma cidade destruída simbolizava a desolação e o julgamento de Deus. Isso demonstra que o poder do sal transcende sua função prática, transformando-se em uma arma espiritual poderosa, usada para purificar e selar pactos. Nas Escrituras, o sal representa tanto a justiça divina quanto a preservação daquilo que é sagrado. O sal como símbolo de aliança e pureza. O sal é muito mais do que um simples condimento. Ele simboliza a pureza e a aliança eterna nas Escrituras. Em Levítico 2:13, ele foi utilizado nas ofertas a Deus, representando uma aliança imutável entre ele e seu povo. Esse símbolo reflete a integridade e durabilidade das promessas divinas. O sal também foi utilizado para selar pactos, como o pacto de sal indicado em Números 18:19, uma promessa perpétua entre Deus, Arão e seus descendentes. O sal não só purifica, como também preserva, impedindo a corrupção. A prática de usá-lo em pactos carrega um significado profundo, pois, assim como ele preserva os alimentos, simboliza a preservação da fé e da lealdade entre Deus e sua fidelidade. Portanto, o sal transcende seu uso cotidiano, tornando-se um símbolo de compromisso e fidelidade espiritual. O sal e seu poder de purificação e proteção. Além de ser um símbolo de aliança, o sal tem um papel importante como agente purificador, tanto no plano físico quanto no espiritual. Em 2 Reis 2:19-22, o profeta Eliseu usa o sal para purificar uma fonte de água, tornando-a benéfica para a população. Esse evento mostra o poder do sal de restaurar e purificar o que estava impuro, trazendo renovação. Na Bíblia, ele é frequentemente associado à pureza e à santificação, utilizado para garantir a proteção divina contra o mal. Tradicionalmente, o sal é distribuído em torno de casas ou espaços sagrados, simbolizando a fé no poder de Deus para proteger e purificar. Esse simples gesto de fé carrega um profundo significado espiritual, expressando confiança na proteção divina. O sal como instrumento de justiça e julgamento. Apesar de ser mais conhecido por suas propriedades purificadoras e preservadoras, o sal também é utilizado como instrumento de julgamento e destruição. Em Juízes 9:45, o ato de Abimeleque de semear sal sobre uma cidade destruída simbolizava as notificações definitivas daquele lugar. Isso mostra que o sal, além de purificar e preservar, também pode ser usado para marcar a desolação, sendo um agente de justiça divina. Essa dualidade do sal, que pode tanto purificar quanto destruir, nos faz refletir sobre o seu papel nas Escrituras. Ele representa tanto a misericórdia de Deus quanto o seu julgamento, ilustrando o poder multifacetado que carrega em si. O papel do sal na missão cristã. O sal, desde a criação, foi dotado de um valor espiritual especial. Jesus, em Mateus 5:13, chama seus seguidores de o sal da terra, atribuindo-lhes a responsabilidade de preservar a fé e combater a corrupção moral. Assim como o sal conserva os alimentos, os cristãos são chamados a preservar os valores espirituais e com influência significativa em suas comunidades. O uso do sal aqui transcende o físico, tornando-se uma metáfora para a missão cristã de mudança e preservação. O sal, como símbolo espiritual, nos lembra do compromisso com a fé e a liderança no caminho de Cristo, atuando como preservadores da santidade e da moral. A responsabilidade espiritual de usar o sal com sabedoria. Embora o sal tenha um grande valor espiritual, a Bíblia nos alerta sobre seu uso impróprio. Em Lucas 14:34-35, Jesus ensina que, quando o sal perde seu sabor, ele se torna inútil. Isso nos leva a refletir sobre o cuidado que devemos ter em nossa vida espiritual. Da mesma forma que o sal físico pode perder sua eficácia, nossa fé também pode enfraquecer se não for nutrida. O uso consciente e respeitoso do sal em contextos espirituais reforça seu valor e propósito. Assim, o sal nos convida a viver com fidelidade e compromisso, usando os recursos espirituais que Deus nos confiou de maneira sábia e responsável. Ele representa a proteção contra a corrupção espiritual e a preservação de nossa fé. Conclusão: o sal como símbolo de aliança e proteção. O sal, como vimos, é muito mais do que um simples ingrediente culinário.
Ele carrega um simbolismo profundo dentro das Escrituras, sendo utilizado em rituais de purificação e selos de pactos eternos. Ao longo das Escrituras, ele representa a preservação da pureza e da fé, protegendo contra o mal e mantendo viva a ligação entre Deus e seu povo. Sua presença nos convida a refletir sobre nosso próprio compromisso espiritual e a maneira como preservamos nossa fé. Que podemos usar o sal não apenas como um tempero, mas como um símbolo de nossa caminhada com Deus, protegendo e purificando nossas vidas espirituais. Agora que você descobriu o simbolismo profundo do sal nas Escrituras, pense: como você pode aplicar esse conhecimento na sua vida espiritual? Compartilhe nossos comentários como você usa o sal como símbolo de purificação e proteção em sua jornada de fé. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos que fortalecem a sua caminhada espiritual.